paz do Senhor, meus amados, estamos dando início aqui ao nosso podcast, o podcast Ora Vem, é o primeiro episódio da primeira temporada do podcast aqui para você da Igreja Assembleia de Deus de Vigílio de Sico. Nesse primeiro episódio está aqui comigo o Marcelo Melo, o André Lucas, o Diego Gonçalves, que vai ser o nosso entrevistado aqui, o Diego, que é líder dos jovens na Igreja Vigílio de Sico, ele é cooperador também na Assembleia de Deus Vigílio de Sico e é professor da Escola Bíblica Dominical. Também na nossa equipe de podcast, a gente conta aí com a participação da Stephanie Perim, a Gabriela Daniel no suporte de produção. Na participação com as entrevistas, nós temos o Kleber Williams, conhecido como Rick, todo mundo conhece ele como Rick, e temos também o Abe Lucas na coordenação e na produção, cuidando de todo o som, todo equipamento de som, toda a parte de edição, tudo que você está vendo aí da sua casa, onde você estiver vendo esse podcast, tem a participação do Lucas aí, o nosso irmão Lucas, coordenando a nossa equipe. E o tema que nós vamos abordar aqui no nosso podcast é o avivamento. Nós vamos falar sobre avivamento. Então, como reacender a chama do avivamento entre os jovens, entre a juventude da nossa igreja. Então, nós vamos trazer algumas perguntas, entrevistas com os jovens e vamos fazer aquele bate-papo, aquela conversa gostosa aqui, pautados exclusivamente na palavra do Senhor. É a nossa intenção, né, Diego? É o que a gente pretende fazer hoje aqui no nosso podcast. Então, para abrir aqui a nossa rodada de entrevista, nossa rodada de comentários e abordagens sobre o tema, eu gostaria de perguntar para você como é que você vê a nossa juventude em meio a toda essa tecnologia que eles estão imersos hoje em dia, como é que eles estão buscando ou deveriam buscar o avivamento em suas vidas? A paz do Senhor, é um motivo de muita alegria estar aqui participando, tendo essa oportunidade de falar de um tema tão importante. Eu até fiz aqui um esboço para ajudar e para falar com vocês. Primeira, quero já compartilhar algo aqui, uma palavra de Deus, né? Até para que nós possamos saber que o avivamento ainda é possível hoje em dia. Sem dúvida. Lá em Abacuque 3:2, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E nós podemos viver os anos ainda hoje. A nossa juventude pode continuar vivendo esses anos, sabe, Ricardo? Porque o avivamento, nós podemos viver esse avivamento, esse retorno da palavra de Deus ainda hoje. Uma nova vida, um estudo. Porque o avivamento não é só um mover, um agir, mas um avivamento é um estudo, termos esse contato. E a partir do momento que nós temos esse contato com Jesus, esse contato com Deus, a partir do momento que nós temos essa maior intimidade com Deus, automaticamente nós nos distanciamos do mundo. Porque não tem como, ao mesmo tempo, fazermos algo para Deus e algo que não é para Deus. Então, é algo praticamente automático. A partir do momento que a nossa juventude ela começa a entender e compreender que o avivamento é possível ainda hoje, nós conseguimos, sim, ter essa juventude. E aí eu queria primeiro falar que quando nós falamos aqui sobre jovens, aqui eu tenho o prazer de ter um amigo, um líder também dos adolescentes, que juntos coordenamos esse trabalho com outras pessoas, que com certeza nos próximos episódios estarão aqui conosco. Então, nós estamos falando, creio eu, que um desafio ainda maior. A juventude é também os adolescentes. Então, o nosso trabalho deste ano e alguns anos atrás vem sendo unificar, unir e trabalhar jovens e adolescentes. Quando falamos de juventude da Assembleia Vigílio de Sico, estamos falando de trabalhos voltados aos jovens e adolescentes. E aí, então, esse desafio que eu comecei esse ano, então, sou líder de jovens aí há 2 meses, super recente, tenho muito que aprender aqui e me sinto muito lisonjeado de estar aqui participando com os meus amigos e meus irmãos em Cristo. E quando nós vamos falar esse tema tão importante, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos falando de diversas gerações. Nós não estamos falando aqui, ainda que estivéssemos falando de jovens e adolescentes,
mas nós estamos falando de 3, de 4 gerações. Nessa mesa nós temos gerações diferentes. E então, como impactar um avivamento em gerações diferentes? Nós sabemos que cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é de um jeito. Nós sabemos que, além das gerações, nós temos aí as personalidades, nós temos as linguagens do amor, os traços de linguagem, enfim. E aí nós nos deparamos, meu Deus, e agora? Como eu vou avivar? Pessoas que trazem as suas histórias, trazem as suas vidas, têm os seus mundos e, de repente, unimos todos em um só lugar. Cada um com uma bagagem diferente, né? Acho que pessoas que vêm de lugares diferentes, histórias né? diferentes. Como você agregar tudo isso, né? Tirar essa heterogeneidade e transformar em algo homogêneo. E se não fosse o Espírito Santo de Deus, certamente nós não conseguiríamos isso. Mas nós temos buscado com esses jovens e aí, pela misericórdia de Deus, temos conseguido algumas alternativas. Por exemplo, eu não sei se você conhece a ASA, que é uma sala de adoração, que nós fazemos Sim. Todas as quartas-feiras, a cada 15 dias nós temos um momento em uma casa específica, um local, onde, por exemplo, se o irmão quiser, pode levantar a mão e falar com o André, falar, olha, daqui eu quero uma SA, e vai ser agendado uma SA na sua casa, onde o principal foco é os jovens e os adolescentes. E o que é uma SA? É, de fato, uma sala de adoração. Geralmente, na sala ali daquele lar, daquela casa, onde os jovens vão se unir e vão buscar ali, durante um determinado período, um momento de louvor, adoração e também um momento, é claro, que de oração. Faz lembrar um pouquinho ali o início da igreja primitiva, né? Não só os jovens, mas todos ali da igreja se reuniam, né, nos lares, com comunhão ali, né? E compartilhavam desses momentos da palavra. Foi o começo de tudo, né? Isso. Eu acho legal a SA por um motivo. Tem pessoas que têm vergonha de falar na igreja, mas ali na SA, um momento que eu falo que é mais aconchegante, tem menos pessoa, ela vai começando a perder a vergonha e aí ela vai desenvolvendo o talento que ela tem, porque tem gente que fala muito bem para as pessoas, consegue transmitir uma palavra de Deus para as pessoas, mas tem vergonha de falar com a igreja cheia ou com o pessoal ali na igreja. Então, ali naquele momento aconchegante, a gente consegue despertar os talentos de alguns adolescentes e jovens, que aos poucos vão trazendo uma dinâmica, vai orando, vai trazendo uma palavra, e aí vai passando o tempo, isso vai trazendo até para ela mesma a vontade de fazer aquilo. Que eu lembro que quando eu entrei aqui na Tsico, em 2013, eu já era cristão, só que eu não falava assim a público. E aí nas SAs a Dorcas ia trazendo pra gente, fala isso, faz aquilo, e ajudando a gente trazia uma dinâmica, pregava, cantava, e aí foi passando o tempo, eu fui perdendo a vergonha e hoje eu falo abertamente para as pessoas. Bastante. Isso é uma espécie de avivamento, né? Sim. Quando você tem uma liderança ali responsável por você ali, que entende Sim. o processo, e acaba te incentivando e despertando aquilo em você, né? A gente essa que é a função, acho, tem principal, pessoas, né? que têm o dom e têm o talento, só que ela tem a vergonha. E aí a gente eu falo por mim. O Moisés. Eu tento levar os adolescentes a isso, a levantar eles, para eles verem que realmente eles são importantes, realmente eles têm um papel importante na obra de Deus, e um papel importante na sociedade para levar Deus para as pessoas, né? Eu acho que, puxando nesse ponto já, aproveitar, né, que o Diego é o entrevistado, a gente levantar essa questão, né? Eu acho que hoje nós vivemos a nossa sociedade hoje é muito, principalmente aqui no Brasil, falando de Brasil, né? Muito complicado você ter esse espírito de avivamento nos jovens hoje em dia, né? Com tudo que a gente tem em volta, né, do que distraem eles, né? Qual é o desafio maior para a gente tirar eles? Exatamente. Até pegando né? o gancho do que o Marcelo está falando, nós vimos recentemente na faculdade nos Estados Unidos aquele avivamento que aconteceu. Como você vê a possibilidade de, pegando esse gancho do que ele te perguntou, já complementando uma segunda pergunta,
Como é que você vê uma possibilidade dentro da juventude que você conhece de que algo dessa forma seja realizado? Esse avivamento, eu acho que a gente tem que ponderar algumas coisas, né? Não é a primeira vez que acontece naquele lugar. Ele já aconteceu há mais de 50 anos atrás e agora repetiu. Eu procurei, mas eu não achei quem que talvez iniciou, mas eu tenho a certeza que o início, e aí estudando, na Colômbia teve um grande avivamento alguns anos atrás que começou com 2 pessoas. Deixa eu só pontuar, Diego. O primeiro foi em 1990, 1970. Eu não lembro, mas eu sei que esse de 2003 era, coincidentemente, 2 jovens que estavam ali no culto, que o pastor estava pregando a palavra, e esses jovens começaram, ele chamou, sentiu no coração de pedir para os jovens testemunharem ali, e a partir do testemunho desses jovens, foi se arrastando para os demais que estavam ali, iam chegando, né? E, coincidentemente, foi com os jovens que começou, né? E, para mim, o primeiro já começa um desafio, porque nós, liderança, nós precisamos começar de nós, buscar. Eu não quero aqui dizer que o avivamento tem que começar de nós, mas se nós queremos um grande desafio para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, nós precisamos acreditar que esse avivamento é possível dentro de nós. Esse avivamento, eu creio que ele pode acontecer, assim como aconteceu nos Estados Unidos, assim como aconteceu na Colômbia, ele pode acontecer na nossa igreja. Pode acontecer no ensaio, a gente não precisa estar aqui num domingo, num culto de jovens, ou num culto onde participamos da Santa Ceia, ele pode acontecer em qualquer momento. O primeiro desafio é nós acreditarmos nisso, porque é um grande desafio olharmos lá e acharmos que aquele mesmo movimento, aquele mesmo acontecimento é possível acontecer na nossa igreja. Porque a nossa fé, às vezes, se limita em vários momentos. Então, como que esse mesmo movimento, aquela mesma magnitude pode acontecer? Claro que eu não vou saber explicar. Mas eu, ao começar a acreditar, e para mim, lá em Mateus, onde vai dizer que nós temos que ser exemplos, então, se nós temos que ser exemplos, nós líderes, somos os primeiros a sermos exemplos. Como que eu vou conseguir, primeiro, buscando em jejum e oração, acreditando nessa juventude, acreditando que essa juventude, eles podem e eles querem fazer isso. Nós vivemos em um mundo que tem muitas atrações e muitas distrações. Nós vivemos, infelizmente, em um mundo onde a tecnologia nos proporciona coisas muito boas, como um podcast, mas também nos proporciona uma distração de horas e horas, onde eu entro numa rede social, ou eu entro no Netflix e lá eu esqueço da vida, e aí quando eu vou ler a palavra, isso me cansa, isso é tão difícil. Dá sono, né? Ou dá sono, ou eu quero parar. Mas o grande desafio, primeiro, é nós acreditarmos. E a partir do momento que eu começo a acreditar que esse avivamento que aconteceu na América é possível acontecer também no Brasil, aí nós começamos também, é claro, que idealizando ações. Porque na minha concepção, na concepção dessa coordenação desse grupo de jovens e adolescentes, nós sabemos que é a vontade de Deus que prevalece, é o plano de Deus que prevalece. Mas nós precisamos estar na sua direção, nós precisamos buscar o seu caminho, nós precisamos estar de acordo com a vontade dele. E acreditando nisso, então nós começamos a agir e a trabalhar. E aqui eu já quero deixar um convite para quem é jovem e adolescente e para toda a igreja. Todos os domingos, às 17 horas, nós nos reunimos aqui na sala ao lado, e nós oramos. E cada um ora do seu jeito, da sua forma, do seu momento. Eu acredito que ali pode ser um momento de começar esse grande avivamento. Assim como pode ser num domingo oficial, assim como pode ser numa EBD, assim como pode ser num ensaio de jovens e adolescentes. Eu não sei qual é o momento, mas eu acredito que esse grande avivamento é possível aqui nessa igreja. É possível porque nós servimos o mesmo Deus daquela universidade dos Estados Unidos, mas nós devemos buscar, porque certamente, para acontecer um movimento daquele, pessoas estavam buscando. O movimento não inicia simplesmente por acaso. Exatamente. Esse ponto que eu ia comentar, que acho que até o Diego você comentou no começo, né, porque tem muita gente que acha que o avivamento acontece naquele momento ali, né, o Espírito vem, acende, mas o avivamento já começa lá de trás,
né? Quando você começa a Se buscar pegar os Pentecostes, princípios, que é né? a origem pentecostal lá atrás, com os Do discípulos avivamento, né? buscando e orando, de repente aconteceu tudo que a gente já sabe. E uma coisa que o Diego falou que é muito importante, que deve ser pautado, nós temos uma origem pentecostal. E por que dessa origem pentecostal? Porque nós cremos no poder do Espírito Santo. Porque nós cremos que o Espírito Santo batiza, nós cremos nos dons espirituais. Então, isso nos torna pentecostais, isso nos torna as pessoas que creem nisso. Então, aproveitando o gancho de tudo isso, nós vamos ver agora o que os jovens da nossa igreja estão falando. Você, jovem, o que você pensa sobre o avivamento? O nosso irmão, o Rick, esteve aí pelo campo da nossa igreja entrevistando alguns jovens e nós vamos trazer para vocês aqui essas entrevistas e, na sequência, a gente volta comentando um pouquinho do que eles falaram. Tiago, pergunta para você, o que significa avivamento na sua opinião? Avivamento é quando nós nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas, reconhecemos as nossas limitações e vamos buscar ao nosso Senhor de acordo com sua palavra. Esse, para mim, é o verdadeiro avivamento. Obrigado, Tiago. Amém. Bela, para você, o que significa avivamento? Para mim, avivamento é quando a gente entra na presença de Deus e a gente não quer mais sair dela. Né? A gente está a todo momento, todos os dias, a cada segundo, buscando por aquilo, porque aquilo é o que nos faz bem, é o que nos deixa mais perto de Deus e que é muito bom. Manu, o que é avivamento para você? Avivamento para mim é quando surge uma vontade inexplicável dentro de uma pessoa de se aproximar mais de Jesus, ter um relacionamento maior com Ele. E esse sentimento ele surge de dentro para fora, quando o Espírito Santo fala com a gente. É isso aí. Aí está a opinião da juventude da nossa igreja. Então, eu quero abrir aqui para vocês comentarem um pouco do que os nossos jovens estão falando. Eles estão dentro da lógica do avivamento? Tem esse conceito bem instaurado na sua mente, Diego, nos seus corações? Como é que você vê isso? Cada um ele traz na sua fala Uma perspectiva. uma né? perspectiva do seu jeito, trazendo um pouco da sua história, dos seus ensinamentos, mas a gente vê até um pouco de ansiedade, porque esses vídeos foram gravados quando estava ali acontecendo aquele grande avivamento nos Estados Unidos. Talvez ninguém ali relatou ou quis relatar, mas com certeza esse desejo também estava no coração desses jovens, esse desejo está no coração de todos nós, todos que estão aqui nessa sala, nessa igreja, todos nós desejamos isso. E essa juventude, eu primeiro tenho que agradecer pela oportunidade dessa liderança, mas principalmente agradecer pelos jovens, pelo grupo de jovens e adolescentes que nós temos nessa igreja. Pode parecer aquela frase que todo líder sempre agradece e diz obrigado, mas na verdade não é nada daquilo, não. Eu agradeço. Todos, né? Tem uns que pedem misericórdia. Nós temos que agradecer, e aqui ao meu lado eu tenho uma pessoa da coordenação também. Chama eu de líder, eu só sou mais um. Porque O líder é o maior servo, né? o líder é aquele que influencia. Nós temos um cargo, um título, uma questão, mas o líder do nosso grande líder é Jesus. E nós temos que ter algumas pessoas para serem chamadas de líderes, porque alguém tem que fazer algo ou puxar alguma coisa, mas se não fosse esse grande grupo, Ponto de referência, né? nós não teríamos nada. E é muito alegre como que nós temos, para mim, pouco tempo, 2 meses numa liderança, que parece que já foi até mais, e quantas coisas a gente já conseguiu fazer. Um envolvimento de jovens e adolescentes, e para a honra e para a glória do Senhor, pela sua misericórdia, porque com certeza, se fosse por mim, ninguém viria, mas porque Jesus ainda alcança essa juventude, nós temos conseguido uma frequência, um número que as pessoas têm vindo. A gente sabe que geralmente janeiro, fevereiro, o feriado, a festividade, as pessoas Férias, né? não vêm. Férias E a de gente escola. conseguiu esse ano ter um momento que a gente chama de Janeiro Jovem. Toda quinta-feira, o culto dirigido, um culto ministrado, um culto ali gerenciado por um grupo de jovens e adolescentes, e eles ali
se identificando, eles ali participando. Alguns que já aprenderam na SA, em uma outra oportunidade, o que é uma devocional, não que eles não saibam o que é, mas aprenderam ali a eles estarem à frente daquele momento. Então, me alegra porque a gente teve o Janeiro Jovem, que foi um janeiro de fato diferente, algo, acho que foi até inovador na igreja, e a gente conseguiu e tem conseguido manter. No dia de ontem tivemos um segundo evento, que é um Cine Junto, um cinema lá, porque também não basta a gente só convocar para orar, jejuar e falar a respeito da palavra. Nós também precisamos entender que nós estamos falando com jovens e com adolescentes. Nós precisamos tem que ter entender comunhão, né? uma comunhão, porque se for só essa questão comum, a gente também não consegue, porque o avivamento ele tem que abraçar esses jovens, esses adolescentes, eles têm que se sentir amados e sentir que a igreja não é somente um momento onde tem um culto. Claro que temos os cultos e pedimos e clamamos e nos nossos ensaios nós fazemos o nosso momento de oração, mas também em alguns dias nós vamos ter uma confraternização, nós vamos ter um bolo, assistir um filme, para quê? Para termos então uma união, para termos essa participação. E aí eu queria ouvir os meus amigos aqui, estiveram aqui ontem, que eles possam também falar o que eles acharam, o que eles sentiram do dia de ontem com essa participação expressiva que nós tivemos dos nossos jovens e adolescentes. Verdade, né? Como é que você viu essa participação, André? Você que estava aí... Tá na frente aí, não? Na minha mente, primeiro, o que eu vejo... O que eu tenho que fazer para ganhar os jovens e adolescentes? Na minha mente também tem essas coisas, eu fico pensando, pilhadão, pensando um monte de coisa, sobre qual é a dificuldade do irmão Ricardo quando ele era jovem. Ele tinha uma dificuldade e qual eram as distrações, como você mesmo pontuou. Já a sua já é um pouco mais diferente. Já a minha, anos 90, é um pouco diferente. A do Marcelinho também é um pouco diferente. Só que a geração nova já é outra distração, já é outra dificuldade. Então, como ontem, a gente fez... É uma forma de atrair eles aos poucos para se tornar nossos amigos, porque eu vejo o líder como um amigo. Ele se tornando um amigo e uma referência, você não precisa ficar insistindo para chamar eles para os eventos. Eles vão vir porque eles estão gostando. E ontem, ele vai se abrir para você, né? Ele vai e ele vai se abrir para a liderança, né? Porque se você não der ouvidos para esses jovens, eles vão falar para alguém. Aí a questão de ontem foi muito legal, muito top. A gente estava ajudando muito, né? Ficou mais ali embaixo ajudando, ali como o pessoal fala, nos bastidores. Mas eu vi o pessoal interagindo, feliz, gostando. No final, o pessoal gostou muito. Até teve uma avó de um adolescente que falou que não tinha palavras para agradecer o que a gente está fazendo por eles. E ele está ansioso para ir no acampamento. E essas coisas vão trazendo a vontade neles de vir. Ontem, o filme que foi passado era um filme que falava sobre sonhos, um filme que falava sobre uma realidade familiar. Então, era um filme bem jovem mesmo. Porque o jovem tem muito sonho, o jovem às vezes passa dificuldades dentro de casa, só que a gente não sabe às vezes. E ontem o filme mostrou isso, mostrou um filho que queria ter um pai diferente, e aí mostrou que Deus pode mudar uma pessoa e trazer a realidade, aquilo que ela estava esperando. Um filho estava esperando de um pai amoroso. E Deus restaurou o pai, ficou um pouco tempo, mas virou um pai amoroso. Então, o filho buscava os desejos de espelhar o pai para agradar o pai dele. Sim. Né? É semelhante, acho que a Cristo, né? Acho que nós temos que buscar agradar a Cristo, agradar o nosso pai, para que ele se sinta feliz conosco. Né? No caso daquele jovem, ele queria agradar o pai dele, mas possível, né? Até a questão do avivamento é uma ilustração que eu tenho. O avivamento é como se eu, André, vejo. Não é aquele movimento que aconteceu lá na faculdade, eu achei lindo. Só que é como vocês falaram, é aos poucos, é gradativo. Até porque quando a gente vê uma casa muito bonita, a gente fala, nossa, que casa maravilhosa, casa linda. Mas teve um processo ali. Primeiro iniciou no alicerce, ali onde o pessoal veio cavando, colocando os ferros, né, que produz o alicerce. Só que
Se você chegasse lá na hora do alicerce, você não queria morar lá. Você ia olhar e ia falar assim, nossa, mas cheio de terra, aí chove, aí cria poças de água, e você fala, nossa, que lugar, o que vai acontecer aqui? E aí eles vão produzindo o alicerce, vai construindo as paredes, até mesmo quando você aperta no interruptor e liga a luz, ali passa um conduíte, passa o fio, e tudo foi produzido bem antes. Então a gente vê a casa bonita, a gente quer morar na casa, mas viver o processo, talvez a gente não queira viver, mas a gente tem que viver o processo para acontecer o grande avivamento. E até aproveitando agora, me veio uma pergunta aqui, como é que esse jovem que está nos assistindo hoje, de que forma ele tá vendo a fé? De que forma que esse jovem está na fé para vocês? Como é que vocês veem? Eu sou de uma geração, anos 80, eu sou de 78. Vai entregar a idade aí, né? Então eu sou uma geração anos 80 ali, uma geração que não tinha a tecnologia que tem hoje. A minha vida foi soltando pipa e jogando bola na rua. Bolinha de gude, né? Então não tinha o recurso que tem hoje de tecnologia. E o André falou um ponto muito importante. Isso daí pode afastar os jovens da igreja, porque vai ter distrações, como o Diego falou. E como é que esses jovens hoje estão na fé? Como é que vocês, dessa nova geração, estão se vendo na fé? Eu vejo... pode falar, Marcelinho. Não, já falei demais. eu acho que nós temos que buscar mais a atualidade das coisas que nós estamos vivendo, né? Eu, por exemplo, aqui não fui criado em berço evangélico, né? Acho que com poucos 3 anos de conversão, talvez. E na minha época eu já sentia falta disso, no mundo você tem muitos amigos que te chamam para tudo quanto é tipo de coisa diferente. E você vai. Só que na igreja, o pessoal era mais fechado, né? Você não fazia muito parte daquele ciclo de convivência, então você não era incluído, né? Então hoje você quebrar essa barreira, né? Eu creio que, graças a Deus, pelo menos a nossa igreja é assim, mas tem muitas igrejas, muitas comunidades que não são assim, né? De quebrar aquela barreira da igreja e mundo e abraçar aquelas pessoas que estão de fora, né? Porque muitas vezes você quer fazer parte daquilo, mas você não tem coragem, né? Igual a gente citou aqui do exemplo da SA, né? Os jovens não têm coragem de ter aquela iniciativa. É importante você ter uma liderança que receba, abraça, ou que muitas vezes vá lá buscar aquele jovem que está lá fora e fala, vem cá, né? Ter aquela integração, aquela comunhão, né? Fora da panela, né? Tirando da panela, tem aquela panelinha fechada né? E fazer viver isso, né? E dentro, quando você vai ver essa questão da fé, né? Hoje a gente se baseia muito na palavra, né? A fé é aquilo que a gente não vê, né? E é complicado, né? Você trabalhar isso na mente de um jovem, que o jovem é muito visual, né? Ele vê eu quero ver, eu quero pegar, é aquilo ali, e você falar para um jovem assim, vem, que Deus tem algo bom para você. Você vai sofrer, você vai, entendeu? Aí você já vai, o jovem fala, mas como assim? Ele já vai vendo lá na frente. Aí tem o problema da ansiedade, sabe, tem umas doenças que vai aparecendo hoje em dia que antigamente não era tão evidente. E você trabalhar a mente de um jovem que é muito, né, frenética, agitada, e você trazer ele para um aspecto de fé, que é algo que você não vê e que talvez esteja lá na frente, né? Eu tinha até anotado aqui para mencionar, no caso de Pentecostes, esperaram mais de 33 anos para viver aquilo. Né? Tiveram uma caminhada com Cristo, né? Mas se Jesus fala para ele, daqui um tempo vocês vão viver algo que vocês nunca viveram. Na geração de hoje, eu fico imaginando o jovem, mas o que é que a gente vai viver? O que é lá na frente? Que, nossa, sabe, amanhã, se prende aquilo, se prende aquilo, esquece de viver o hoje, porque é o hoje que vai construir aquele... Sim. Como eu falo para a Laís, às vezes eu vejo... O tempo passa e a gente vê, às vezes, jovens falecendo, morrendo de acidente, e eu falo para a Laís, a gente tem que viver todos os dias intensamente, porque a gente espera tantas coisas, mas o hoje tem que ser intenso. Para as coisas, o avivamento acontecer, viva a intensidade de buscar a Deus todos os dias, porque aí Ele vai transbordar a gente. Jesus disse isso para nós há mais de 2000 anos atrás, né? Para a gente viver
não se preocupar com as coisas de amanhã, né? Que as Que coisas nem de amanhã... sobre o avivamento, a gente vê muito pessoal nas redes sociais, um monte de gente feliz. Todo mundo é muito feliz. E a gente fez um SA na casa de um amigo, e aí ele falou pra mim, falou assim, vocês vê eu na rede social, tô sempre bem, tô sempre feliz, mas eu tava precisando de um SA aqui na minha casa. E pra você ver, as pessoas necessitam de Deus, só que a rede social, ela gera uma máscara mesmo. Você vê todo mundo feliz e fala, poxa... Exatamente. E às vezes a gente tem que apresentar a Deus para as pessoas, e aí a pessoa vai se abrir para a gente fala, poxa, mas você mostra na sua rede social a felicidade. Isso eu vejo como uma grande dificuldade, né, hoje da nossa geração. Primeiro, a gente se compara às outras pessoas na rede social, porque todo mundo está muito bem e sempre muito bem. E aí a gente... Até porque o ruim não se posta. Não se posta. E quando posta também, você não bota muita fé, né? Você vê o cara postando, chorando lá, você fala... Tá querendo ganhar alguma coisa. Sensacionalismo, alguma coisa ele quer. Porque o ruim ninguém mostra. A parte, vamos dizer, a nossa parte obscura, só Deus conhece, né? E para as coisas virem acontecer, a gente tem que fazer isso. Apresentar Deus para os jovens, para os adolescentes. Às vezes o nosso amigo tá precisando, mas a gente vê ele tão feliz na rede social que a gente... Não, ele não é que ele não precise de Deus, ele precisa de Deus. Só que ele está vivendo a vida dele. Mas quando a gente vive intensamente todos os dias, a gente apresenta Deus para as pessoas e pode ocorrer o avivamento em qualquer lugar onde nós estivermos. E nessa questão de buscar o avivamento, se me permite, Ricardo, nós temos algumas ações, né, que nós conseguimos implementar com os nossos jovens e adolescentes. Eu vou pegar aqui para não esquecer de nenhuma. Mas a gente fizemos o Janeiro Jovem, que foi, acho que uma SA em janeiro todo, né? SA gigante. E aí, usando já o espaço da igreja, não que a casa de qualquer pessoa não seja importante, mas o jovem se sentir. Porque quando a gente fala que é na casa, às vezes o jovem, o adolescente fala, mas por que eu não posso ver, ou por que eu não posso estar lá na igreja? Por que eu não posso estar fazendo? Tem que ser um cargo tal, ou ter idade tal? Não, o jovem indo lá e desafiando, e ele vendo que a igreja está investindo nele, a igreja está valorizando ele. E foi muito bom, né? Não é rasgando seda para os de dentro, né? Para falar assim, né? Puxando o saco, mas foi abençoado. Abençoado, um janeiro realmente abençoado. Você viu jovens a oração aos domingos, às 17 horas, estão todos convidados. Nós temos EBD com classe específica para os jovens e adolescentes. São uma série de outras separações, uma série de outras faixas aí, adequada a cada idade. Os ensaios aos domingos, às 10h40. O Cine Junto, que foi, por exemplo, ontem, vai ser programado. O Tamo Junto, que é aos sábados, uma vez por mês. O Acampa Jovem, que aí está aí pronto. O André fez um vídeo muito legal. Esse ano eu vou participar. Esse ano eu vou participar. Esse ano eu vou. O Ricardo vai estar lá, o irmão Ricardo, o Gabi, que está aqui com a gente, assistindo. Para você que ainda não fechou, tem a sua vaga lá. Feriado da Páscoa, de 6 a 9 de abril, nos procure. Um culto mensal aos domingos, por quê? Porque o jovem precisa entender também que a igreja, ele tem que se sentir valorizado aos domingos. Sim. Ele tem que ver que um domingo também é de jovem e adolescente. E agora nós estamos fazendo aí uma festa dos aniversariantes a cada 2 meses. E aí esse mês casou, né? Na sexta-feira teve um momento com os adolescentes, e aqui eu quero deixar frisado, eu até vou pedir para o André comentar um pouquinho, e depois a SA a gente pode até falar. Mas o que nós identificamos? A coordenação de jovens, da juventude é uma só, mas existe uma equipe mais voltada aos jovens e outra voltada aos adolescentes. E a gente sabe que os adolescentes, eles não têm aquela obrigação, muitas vezes, um casamento, uma vida, uma casa. Então, eles precisam cada vez mais estarem motivados, cada vez mais estarem juntos. E esse mês aconteceu, na sexta-feira, uma comemoração para os adolescentes. Sim. Aí eu vou pedir para o André dar o detalhe, que foi muito legal. E depois, no sábado, esse momento aberto para irmãos e irmãs, e também uma comemoração. Então, a gente tem procurado demonstrar para eles que não é só aquele padrão, não que o padrão esteja errado ou seja ruim, mas eles precisam interagir. E aí, quando a gente
vai montar uma lista, é gratificante, porque os nomes começam a aparecer, e aí o próprio adolescente evangeliza, porque ele traz um adolescente da rua, da escola, que não é evangélico, e é uma forma, às vezes, até mais fácil de chegar na casa daquele adolescente por ele, porque a família vai identificar uma mudança de comportamento, uma mudança de padrão. Se fosse um convite para vir a um culto comum, convencional, talvez a gente não tivesse o êxito. Mas com essa atitude que tem sido alcançada, tem sido planejada, nós estamos conseguindo, pela misericórdia de Deus, alcançar cada vez mais. Se o André quiser comentar de sexta-feira... Eu fiquei curioso para saber o que aconteceu na sexta-feira e acho que você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, também ficou curioso. Então o André vai ficar no óleo aqui para contar para a gente daqui a pouco. Nós vamos fazer um intervalo rápido aqui, a gente volta na sequência com o podcast Ora Vem. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É isso aí, estamos de volta aqui com o podcast Ora Venha. Lembrando a você que é só o primeiro episódio da primeira temporada desse podcast que eu creio que veio para ficar. É o podcast aqui da Assembleia de Deus, Vigílio de Cico. O tema de hoje, o avivamento e como reacender a chama desse avivamento entre a nossa juventude. Queremos agradecer aqui a Arte Cores, imprimindo ideias, que nos ajudou aqui na produção desse podcast, né? Então, um agradecimento especial aí para a Arte Cores. E voltando aqui ao que nós estávamos falando, o Diego falava de um evento com os jovens, um acontecimento que ocorreu na última sexta-feira. Ficamos todos curiosos para saber a opinião do André. Então, o André com a palavra aí para nos contar um pouco do que aconteceu. Eu mesmo estou, porque eu não estava lá, né? Do que tem acontecido com esses jovens aí nesses eventos. Esse evento foi um evento para os adolescentes, né? E o adolescente, ele quer se sentir importante em algum momento. Na verdade, ele quer se sentir importante em todo momento. E por quê? Porque a gente vê as pessoas mais velhas e a gente quer se tornar referência como eles são referência pra gente. E o que a gente fez? Trouxe um momento para eles ali de importância. Então a gente teve um brinquedão lá, era um fliperama com jogos antigos. E aí tinha o pessoal que estava jogando FIFA, o pessoal jogando Uno. Teve um momento ali de oração e um momento de interação com os adolescentes. E após tudo isso, aconteceu algo que eu não imaginava que ia acontecer. Os meninos, hoje a nossa geração mais nova, vive no videogame, joga videogame direto, tá ali sempre no videogame. E os meninos pegaram a bola e falaram assim, vamos jogar bola na rua. E jogaram bola na rua, se a gente não parasse, ia ficar até meia-noite. E essa interação, o que por trás a gente quer produzir? A vontade deles virem. Já estamos produzindo. Já estamos produzindo, mas a ideia era essa, a vontade do adolescente está. Não só o pai falar, você precisa ir para a escola dominical, você precisa ir para o culto, você precisa ir para isso. Não, mas eles falar, eu quero ir, como o Diego falou. Aí isso vai atrair os próprios amigos.
o amigo vai e chama, vamos lá na minha igreja, tá acontecendo uns negócios bem legais. E isso vai produzindo no adolescente, no jovem, a vontade de estar na igreja. É importante você fazer isso para trazer o jovem, porque quando ele chegar nesse meio de convívio, ele vê que é possível você ter uma amizade, uma comunhão com seus amigos que você achava que antes não podia, né? Porque ele é da igreja, né? Igual a gente comentou até hoje na EBD, né? Às vezes é da igreja lá, eu não vou porque que roupa que eu tenho que ir? Eu posso usar isso? Mas na igreja não pode, né? Então não vai. Né? E os jovens se sentem com esse medo, tem esse receio por conta disso. Sim, e até um ponto importante a destacarmos aqui, porque a gente sabe que acaba sendo um tema polêmico quando você começa a produzir alguns atrativos para os jovens. Sim. Então é importante frisar que não existe uma tratativa do mundo dentro da igreja, mas sim uma forma de buscar aquilo que hoje é um atrativo para o jovem de uma maneira pautada na palavra, com que faça com que esse jovem venha para a igreja. Porque a gente vê, e isso lamentavelmente acontece, muitas igrejas, muitos ministérios por aí afora, que não vem ao caso agora, mas levando as coisas do mundo para dentro da igreja. E isso não acontece aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Existe uma preocupação sobre isso, né, Diego? É claro, sexta-feira teve lá um momento do futebol, mas antes de tudo teve um momento da oração, sim, teve um momento de falar, olha, aqui é um momento de união, estamos aqui, e ali a palavra é passada, e é um futebol, não é um futebol agressivo, né? Sim. Opa, e controlando uma brincadeira, e mesmo ontem, é um cinema, mas não passou um filme da Marvel. Escolheu um filme que tinha uma mensagem evangélica. Não que seja ruim os filmes da Marvel, né? Um momento evangélico, um filme começando com uma oração, tendo ali um momento pautado, e não simplesmente fazer igual um cinema do Cinemark dentro da igreja. Não, o objetivo não é esse. É claro que a comunhão, mas a oração... E um filme evangélico, um filme ali com a passagem, trazendo como Deus muda um caráter. Edificação. O foco é Cristo todo momento, né? A gente traz não traz o mundo para a igreja, simplesmente coloca, e aí a gente só muda, em vez de ir lá no cinema, ou pega um filme lá e coloca. Não, mas é tudo baseado e trazendo esse atrativo, mas com ponderações, né? Não simplesmente fazendo de qualquer forma. É importante porque às vezes, muitas vezes o jovem acha que ele começa a ir para a igreja e acabou o mundo para ele. Não tem mais né? vida social. Não tem mais vida, não tem mais comunhão, e é diferente, né? Porque justamente quando você começa a entrar nesse convívio é que você começa a ser livre daquilo que te prendia. Exatamente, você falou uma coisa muito importante. Eu acho que você aceitar a Cristo, você estar com Jesus, você está liberto. Porque quando você não tem Jesus Cristo no seu coração, pautando a sua vida, você está preso às drogas, você está preso à corrupção, você está preso à mentira, você está preso às coisas do mundo. E você se convertendo, você aceitando a Jesus Cristo, você está liberto. Se você quiser fazer o que você pensa em fazer, você pode fazer, você está livre para fazer. Só que você tenha certeza a partir de agora que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então você está livre para seguir o caminho do Senhor. E esse trabalho que vocês fazem com os jovens mostra para o jovem que a igreja é um lugar gostoso de estar, é um lugar prazeroso, porque a própria palavra diz que o quão importante é que os irmãos vivam em comunhão. Interessante que o irmão Ricardo falou. Quando a gente chama o jovem ou o adolescente para estar aqui, não vai ser a gente que vai impor as regras, falar, você vai ter que viver assim. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa, e ela mesma vai falar, nossa, isso que eu fazia não era legal, então eu quero mudar isso. E vai passando o tempo, você vai mudando, não porque estão mandando você fazer, não porque aquilo é uma ordem, não porque a gente está vivendo uma ditadura e você tem que fazer isso. Não, o Espírito Santo te convence e você mesmo quer essa mudança. Então, eu até comentado o testemunho, né, do meu irmão.
eu trouxe ele aqui no culto do Tamo Junto, né? Ele viu a diferença, né? Porque ele comentou comigo que alguns amigos dele convidou ele para ir em outras igrejas. E ele teve até um episódio que ele comentou comigo que teve no momento do apelo lá, teve um irmão que estava do lado dele lá e ficava puxando o braço dele para ele ir para frente, né? E ele, meu irmão, também a gente não é nascido em berço evangélico, né? Não viemos da igreja, Sim. mas ele entendeu isso, né? E ele, toda vez que ele recebeu algum convite assim, ele corria. E quando eu convidei ele para vir aqui, ele aceitou, veio comigo e ele sentiu ele falou para mim depois que sentiu a diferença, né? Tanto que esse testemunho ele contou depois, né? Que ele sentiu a diferença da receptividade, né? Do abraço, do pessoal estando junto ali com ele naquele momento, né? E tanto que ele veio outra vez, uma vez que a gente apresentou a peça com o Shimoa, e no congresso do ano passado, acho que de tanto ele falar em casa, né, quando eu convidei, veio meu pai, minha mãe, minha irmã, né, e era um negócio que na minha cabeça era impossível de acontecer, porque a gente não nasceu nesse berço evangélico. Eu já vi, minha mãe não aprovava tanto, das vezes quando eu comecei a ir, no começo ela não gostava, né, ela até soltava algumas piadinhas, e quando eu vi naquele congresso aquilo acontecendo, né, tanto que até no filme que a gente viu no Cine junto, eu lembrei daquilo, e você fala, né, realmente Deus transforma a vida das pessoas, porque na minha ótica de ver, eu falava, é impossível. Um dia, tanto que no meu batismo, eu não convidei minha mãe e nem meu pai por medo, porque eu falei, eles não vão aceitar, né, principalmente minha mãe. E hoje eu vejo a minha mãe, ela é uma pessoa que ela tem uma proximidade maior comigo, ela conversa comigo de uma maneira diferente. O meu pai, e eu não tinha isso na minha criação, nunca tive isso. E eu vi, eu creio que Deus usou assim, através da minha vida, sem eu perceber, as coisas foram mudando. Hoje, para você ter uma noção assim, meus pais não eram do tipo que falava assim, bom dia, né? Eu pedi alguma coisa para minha mãe, ela não falava assim para mim. Ela falava, quando ela deixava, ela soltava alguma coisa, vai logo, volta logo. Sabe? Agora o não, né? Minha mãe falava até hebraico na hora de falar não. Agora o sim era uma dificuldade. E hoje é diferente. Eu chego em casa, minha mãe, bom dia, vai para onde? O que você está fazendo? Tá bem? Como é que você está? E aí, como é que tá andando as coisas? Você vê que Deus... É a mudança. Deus muda sem você perceber. Na minha cabeça, é nitidamente impossível. Eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor pode, mas eu não vejo como. E no congresso, quando eu olhei para o banco e eu vi meu pai, minha mãe, minha irmã e meu outro irmão, e ainda tem mais 2 irmãs que não puderam vir, por conta de que elas estavam grávidas, não conseguiam vir. Mas você sentia aquilo, você falava, nossa, Deus faz, né? E eles vieram uma vez, e eu sei que Deus há de fazer daqui para frente, vão vir mais vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu acho que é um ponto importante, né? Até eu citando esse ponto de vista, porque eu tive... fui como andarilho em outras igrejas, né, no começo, na minha conversão. E aqui eu tive uma receptividade diferente do que eu tive nas outras igrejas, né? Então, hoje, quando a gente pensa em ajudar na obra, vamos fazer alguma coisa para os jovens, né? Ou quando os irmãos aí ficam acordando a gente de manhã, tem que fazer uma arte aí, né? Tem que fazer um negócio aí. Que irmãos é esse? Um flyer aí. Uma listinha, né? Entendeu? Eu penso, logo no começo eu já penso assim, poxa, um dia eu quis fazer algo para ajudar na igreja, mas eu não tive as portas abertas. E aqui na igreja, né, essa igreja aqui, a gente teve oportunidade de fazer, né? Até fica um convite aí para os jovens, agora com a nova direção, para aproveitar. Legal. Que se você tem vontade de fazer alguma coisa, fala, né? Sim. Né? Preenche o formuláriozinho lá, né? A gente até fez um link, né? Um Google Forms lá.
e mandou para os jovens, para os adolescentes, para que eles possam, às vezes não quer falar, eu quero pregar, eu quero ajudar numa arte de comunicação, então vai lá, preenche, se identifica, fala qual, eu gosto dessa área, e aí tá para todos os jovens, todos os adolescentes preencherem, e aí a gente vai trabalhando de acordo com a vontade que eles gostam, né, que eles já têm esse interesse. Legal, então pegando o gancho aí para a gente ir entrando nos momentos finais aqui do nosso podcast, eu queria fechar uma pergunta aqui para você, Diego. Como é que a gente vê aí que se criam vários atrativos para o jovem dentro da igreja? Vocês estão buscando algumas formas. Mas e a motivação dos jovens para aquela raiz do ser cristão, que é a busca da oração, pela oração, joelho no chão, oração? Como é que se faz isso com os jovens até a ponto de manter uma chama acesa dentro desses jovens? A oração é um grande desafio, né? A oração é um desafio, seja para o jovem, para o adolescente, seja para o adulto, né? Para o ancião. O que nós temos feito é introduzir os momentos de oração, por exemplo, ontem alguma oração, nos ensaios nós temos nos colocado de joelhos junto com toda a juventude para criarmos esse hábito, porque chamaram ou colocaram, falar hoje nós marcamos o ensaio, mas na verdade vai ser 1 hora de joelho no chão. Eu não sei qual seria, se teríamos um efeito tão positivo. Então, nós temos colocado tentado despertar esse momento de oração, onde é possível, temos a oração aos domingos às 17 horas, mas estamos ainda caminhando, né? É um começo. Primeiro trazendo, fortalecendo e aí criando essa evolução. A gente sabe, não é segredo para ninguém, que a oração é uma dificuldade, até de quem é mais velho, né? As pessoas Sim. terem essa consciência de dobrar o joelho, não somente quando chega na igreja, mas dobrar o seu joelho na sua casa. Os cultos aqui da igreja, às sextas-feiras, a gente vê como eles são vazios, né? São poucas as pessoas que vêm. É a luta, né, do espírito contra a luta do espírito contra a carne. E, de novo, né? Se nós somos líderes e o papel do líder é influenciar pessoas, então eles precisam nos ver aqui no domingo, nos ver aqui na sexta-feira, e é isso que nós temos nos cobrado entre nós. Uma das coisas, não para engrandecer ninguém, mas para a gente também criar esse hábito, foi criar ali um calendário, um cronograma de jejum e oração em prol do acampamento. Legal. Então, a liderança, nós somos aí 10, né, entre líder de jovem e adolescente, quase 10, 9, um número próximo disso. Então, ter ali um compromisso de, aquele dia, cada um desses líderes estarem focados. E é claro que o acampamento é um momento que nós acreditamos que desconectamos um pouco do mundo, dessa vida nossa, e estaremos focados ali naquele momento. Queremos e pedimos, já estamos orando e buscando para que o acampamento seja de fato um mover, né? Um transformar, que as pessoas possam sair transformadas. E o que já tem nos alegrado é que geralmente a gente via uma preparação, as pessoas começarem a se animar lá para março, porque o acampamento é na Páscoa, e depois de abril, maio, junho, aí desanimava e talvez perto do congresso. E agora a gente já conseguiu, de novo, né, pela misericórdia de Deus, em janeiro já estarem animados, fevereiro, então nós acreditamos que, se Deus assim quiser, que o acampamento seja o início de um avivamento e lá a gente fique 1 semana, amém, é a vontade de Deus. Eu creio que Deus já está, né, desde o começo do ano, Deus já está fazendo o avivamento entre nós. Porque quando nós decidimos aqui puxar um tema para o podcast, que a gente falou, vamos falar sobre avivamento, não tinha acontecido nada do que aconteceu nos últimos tempos. É, né? verdade. E a gente viu Deus fazendo as coisas acontecer até chegar no momento que a gente, né, na nossa era presente, a gente testemunhar um avivamento numa nação próxima, né, que, como muitos teólogos dizem, era uma nação morta espiritualmente, né? Porque você vê a origem da maioria das promiscuidades, vem tudo dos Estados Unidos, né? A gente copia até o pecado do americano, a gente quer copiar. Né? Então, é bonito, né, ver o americano fazendo. A gente vê o americano fazendo, a gente fala, não presta, mas é americano, a gente quer fazer. Né? E quando a gente vê um avivamento, algo espiritual acontecendo,
né? E a gente fala, poxa, isso Realmente. que a gente tem que buscar, Copiar né? e buscar. Copiar e buscar. Não que que Diego tenha falou. uma receita, uma fórmula, né? É assim que se faz. Mas eu creio que desde o começo, desde o final do ano, quando já estava tendo aquela preparação de liderança, e a gente vê o ano iniciando dessa maneira, eu creio que Deus vai fazer muita coisa ainda esse ano. Amém. E o que o Diego falou, isso aqui é para você, hein, jovem, que tá assistindo. Vê o avivamento. Olha, Deus está fazendo lá nos Estados Unidos, Deus não sei, quer viver? Então não espera só o acampamento e o congresso. Vive todos os dias intensamente. Quer viver essas coisas? Pode acontecer aqui, mas precisa de você. Ah, mas eu quero ir no acampamento, quero ver o congresso é uma bênção. Acabou o congresso, na outra semana, tem culto domingo. Vem participar. Vem viver de forma intensa, que aí você vai viver o avivamento. E bem lembrado isso que o Diego falou, que não espere o acampamento e o congresso para as coisas acontecerem. As coisas podem acontecer como aconteceu lá, através de uma simples oração, se tornou um culto de, acho que mais de 300 horas, foi, né? Foi bastante tempo mesmo. Vamos citar o testemunho interno aqui, né? O nosso congresso ano passado foi sensacional, né? 2 dias né? Se quem estivesse vendo de fora falava, é avivamento. Só que um dos frutos do avivamento é o que vem depois dele. É o pós, né? né? O pós. Os frutos se perpetuarem. Né? E nós vimos ali, pelo menos no pós-acampamento, a gente viu falecer ali espiritualmente, sumiu. Os jovens sumiam da igreja. Né? E eu creio que esse ano, desde o começo do ano, aqui a gente já está vendo um trabalho que a gente não via antes, né? O Espírito trabalhando, né? E a gente falando especificamente aos jovens, né? É bom a gente citar esse ponto, né? Porque o jovem quer viver alguma coisa diferente, mas ele tem que buscar aquilo, né? E não só o jovem, né? Mas falando especificamente de jovem hoje, né? A gente tem que incentivar e buscar aquilo também, né? Para que os frutos, né? Tanto que até no avivamento, né? Tinha muita gente que estava, né? Algumas pessoas céticas, isso não é avivamento, não. Vamos ver depois. Vamos ver depois como que, né? Tem uma pesquisa do avivamento de 1970. Eles fizeram uma pesquisa com a maioria das pessoas que participaram, e eles viram que grande parte das pessoas seguiram no ministério ou fazendo alguma atividade dentro da igreja. Acho que 20% das pessoas, algo em torno disso, desistiram daquilo, mas a maioria permaneceu, seguiu o ministério, né? Acho que esse é o fruto do verdadeiro avivamento, né? Quando ele perpetua, ele continua de geração em geração, né? Sim. E é isso aí, meus amados. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Né? O primeiro podcast, o primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast, o podcast Hora Vem, aqui da Assembleia de Deus, Vigílio de Sico. E você que ainda não é membro da nossa igreja também está convidado a vir participar dos nossos cultos aqui, que acontecem aos domingos, às quintas-feiras, e participar da juventude da nossa igreja, aqui eles estarão de portas abertas para recebê-los, para você fazer parte das atividades. E você também que ainda não fez a sua inscrição para o acampamento, procure a liderança. Como é que faz, Diego, para fazer as inscrições lá para o acampamento? Qualquer um dos nossos líderes tem as informações. Depois o nosso editor ali, ele coloca o nosso contato, e o nosso Instagram, o nosso WhatsApp. Põe aqui, Lucas. E aproveitando já, em cima da mão. No próximo sábado nós teremos também uma feijoada, uma venda de feijoadas. Dia 4 de março, hein? Sábado, dia 4 de março, feijoada R$ 25,00, com entrega também. E estamos vendendo uma trufa abençoada. Essa trufa você come e você não engorda, porque a gente já orou por ela. Então pode comprar trufa. Vou te contar um testemunho da cocada aqui, ó. Quando eu vim aqui para a igreja, a Thaís, a gente estava no culto, veio um irmão pregar aqui, eu não sei se você vai lembrar, ele estava vendendo cocada, ele falou que quem comprava aquela cocada desencalhava. Ela comprou 4 cocadas. Não, hoje a gente já está para casar já, entendeu? Então funciona. Então funciona. Se ele falou que a trufa não engorda, pode comprar. Pode comprar. E tudo isso é para ajudar o jovem, ajudar o acampamento. Então, você que puder, nos procure. Todas essas informações o irmão Lucas vai estar
colocando lá, e nos procure para estar abençoando. E se você sentir também de abençoar diretamente um jovem, ou abençoar de forma coletiva um jovem a ir para o acampamento, também teremos ali o nosso Pix da Mocidade para você estar abençoando. Eu agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui participando desse primeiro podcast, e parabéns pela iniciativa. É isso aí, a iniciativa dessa equipe maravilhosa, Stephanie, o Marcelo, o André, o Lucas, Gabriela, o Rick, eu, o Ricardo. Agradecer aí, né, aos irmãos que sonham e coloca a gente junto no sonho, né? O irmão Lucas ali, ó, que está ali atrás ali. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. André, quer deixar uma mensagem aí para os nossos jovens, para o pessoal que está nos assistindo? Eu quero agradecer. Vejam até o final, porque esse podcast teve um conteúdo extraordinário, e que vocês permaneçam para viver o grande avivamento. Marcelo? Vou deixar uma mensagem para compartilhar, né? Você que viu aí até o final, compartilha, né? Eu creio que os outros episódios aí vão ser muito abençoados, né? E que permaneçam assim até o final, né? A gente sabe que não é fácil, é difícil, né? O mundo, como diz no jargão dos crentes, né? O prato do mundo é farto. Então, que a gente não possa olhar somente com os olhos da carne, né? Vamos olhar com o olho espiritual, que o que Deus tem pra gente é muito melhor do que o que o mundo nos oferece. Sim. Amém. Legal, Diego, uma mensagem final aí para encerrar a sua entrevista. Agradecemos a participação no primeiro episódio. Eu creio que foi uma bênção e edificou muita gente essa mensagem que nós levamos hoje, e eu creio nisso. Eu deixo um convite para você, jovem, adolescente. Se você já é membro, não participa. Se você não é membro, venha nos conhecer. Nós temos cultos públicos às quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 18 horas, Escola DBD, às 9 horas no domingo, culto de ensino às terças-feiras, às 19h30, e a SA, quinzenalmente, às quartas-feiras. Aí o endereço não é fixo, mas chegue até nós, o irmão Lucas vai postar o Instagram, e vocês sempre serão bem-vindos. Nós estamos de portas e braços abertos, e mais que nós, Jesus também vai se alegrar muito com a sua visita e com a sua participação. Amém. Legal. Muito obrigado a todos pela participação, obrigado a você que nos assistiu até agora. E você está convidado a participar dos temas do nosso podcast. Se você quiser dar alguma sugestão de algum tema, tem alguma coisa... pessoal, eu gostaria de saber mais sobre isso, a opinião de vocês sobre determinado assunto, mande para uma dessas pessoas que compõem a nossa equipe aqui, que a gente vai levar para a pauta aí também o desejo do seu coração, tá legal? Muito obrigado pela sua participação, que Deus os abençoe e fique conosco, fique atento às programações da igreja, os anúncios, que nós traremos sempre a divulgação de quando teremos os próximos episódios. Um forte abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe.